Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Queremos convidar os irmãos a abrirem a Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, no capítulo 24, versículo 32. Assim está escrito: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pai querido, nós te rendemos graça. Rogamos a direção do Teu Santo Espírito, porque bem sabemos o quanto somos dependentes da iluminação e da intervenção que vem do alto sobre as nossas vidas, para ministrarmos a Tua Palavra e que ela alcance o efeito, o propósito destinado, transformando vidas, transformando corações. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Bem, queridos, praticamente essa é a última palavra do ano, tendo em vista que no próximo domingo 24 será um culto temático sobre o Natal, e no próximo domingo, também dia 31, será o dia de um culto temático em relação à virada do ano. Eu estive orando ao Senhor para que nos desse essa palavra, ministrasse ao nosso coração, e não há como falar sobre outra coisa. Hoje nós estaremos falando aqui sobre o maior sinal do fim dos tempos. Eu a vida toda estudei Apocalipse, ensinei Apocalipse, mas recentemente eu estou tão impressionado porque eu estou vivendo Apocalipse. A minha geração é uma geração apocalíptica. Antes eu estudava na perspectiva dos eventos que iriam ocorrer. Hoje eu estudo nas evidências de que o evento está ocorrendo e acontecendo. Nós somos, sem sombra de dúvida, e isso afirmo hoje como nunca, que nós somos a última geração. A geração do grande e terrível dia, onde a Bíblia assim descreve o último dia como grande e terrível. Grande para aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, terrível para aqueles que negaram Jesus como Filho de Deus. E esse texto fala muito sobre o que nós estamos vivenciando nos tempos odiernos, nessa época atual. Jesus, certa ocasião, ele estava no monte e os discípulos o interrogam, dizendo: Mestre, mostra-nos o sinal do fim dos tempos. Perceba que a pergunta está escrita em todo o capítulo, no início do capítulo 24, está no singular. Mostra-nos o sinal. O sinal. Mas Jesus, ele começa a trazer respostas no plural. São muitas respostas. Ele diz que haverá sinais nos céus, na terra, no mar e entre as pessoas. Ele fala sobre angústias entre as nações, perplexidade entre os povos, bramido entre a própria natureza, o caos se instaurando no ser humano, onde o amor de muitos se esfriarão, onde haverá fome, pestes, epidemias, terremotos, maremotos, sinais de fenômenos naturais jamais
outrora visto em tamanha proporção, desolando de uma forma avassaladora toda a vida humana. E Jesus vai citando sobre esses sinais, e ele deixa por fim um sinal. Que, por incrível que pareça, é o maior sinal da volta de Cristo, mas é o menos enfatizado. Na realidade, é o mais despercebido. Um dia perguntaram para um teólogo e disseram: olha, qual o maior sinal da volta de Cristo Jesus? Ele disse: olhem para Israel. Israel é o maior relógio de Deus. E eu quero te convidar hoje aqui para olhar para Israel. Nunca em outrora Israel foi tão comentada entre a mídia impressa, televisiva, entre os anúncios. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Presta bem atenção, a Bíblia ela é escrita em 3 linguagens: literal, figurada e alegórica. A figurada também, ela tem essa conotação de ser uma linguagem simbólica. E dentro dessa simbologia, Israel é representado na Bíblia por 3 árvores, que é a videira. A Bíblia nos mostra Israel sendo citado e comparado em diversas ocasiões como a videira, como a oliveira e agora aqui como a figueira. Videira, oliveira e figueira. E Jesus, depois de trazer todo o discurso: olhem para os céus, olhem para a terra, olhem para o mar, olhem para os povos, ele diz: olhai para a figueira. Versículo 32, por gentileza. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus quer nos dizer aqui que no fim da primavera, a figueira ela começa a manifestar sinais de vida. Ela começa a se aflorar, se desabrochar, começa a apresentar suas folhas, seus primeiros figos. Ali é o maior sinal de que o tempo vai esquentar, que o clima vai ferver, que o verão já está vindo. Jesus pega esse exemplo entre a natureza e aplica para uma realidade de uma das maiores profecias. Olhai para a figueira quando ela florescer, quando começar a brotar, vocês sabem que o negócio vai ferver, o clima vai ficar quente, o verão está chegando e as coisas vão se esquentar. E a figueira representa justamente Israel. Aqui é uma exegese, uma hermenêutica, onde todos vão de convir com essa verdade. Não há discrepância, disparate, distorções, divergências teológicas, não. Todos sabem que a figueira realmente representa Israel. O que é interessante, eu queria que você acompanhasse um pouco aqui, que hoje eu serei muito mais didático, é que quando os judeus, diante de Pilatos, que dizem: é isso que você quer? Você quer Jesus ou Barrabás? Pilatos ainda tentou colocar o pior bandido à disposição do povo, como era costume da Páscoa, escolher um homem que pudesse se libertar. E então Pilatos coloca Jesus e coloca o pior, escolhe o pior que havia, que era Barrabás, mas o povo quer Barrabás. E Pilatos disse: olha, eu lavo minhas mãos, porque eu não vejo nesse homem crime algum. Não vejo nesse homem que é justo crime algum. Sabe o que foi que os judeus fizeram? Bateram nos seus peitos naquele dia e disseram: se ele é justo, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. A gente passa despercebido na Bíblia, mas eles desafiaram Deus. E o que acontece? No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, o imperador romano, ele invade Jerusalém, destrói o templo, saqueando todas as casas,
matando o máximo de pessoas possível com o exército romano, e acontece a diáspora. Os judeus, no ano 70 da era cristã, foram espalhados no mundo todo. Ásia Menor, na Europa, no norte da África, no mundo todo. Agora o interessante é a história se desenvolvendo, se desenrolando. 70 anos na era de Cristo, esse povo volta a ressurgir em 14 de maio de 1948. Gente, isso é um milagre. Um dia perguntaram ao Papa: olha, qual a maior prova da existência de Deus? Ele disse: Israel. Porque nenhuma nação conseguiu sobreviver sequer um século sem o seu espaço, suas delimitações geográficas, capaz de preservar sua cultura, seu idioma, sua religião. Todavia a Bíblia nos mostra que o povo foi destruído em 70 depois de Cristo, espalhado no mundo todo, e no mundo todo eles conseguiram preservar seus princípios, seus valores, o idioma, a cultura, a tradição, a Torá, são o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Em 1948 eles ressurgem, e isso é um tempo de 1878 anos. Nunca nenhuma nação sobreviveu tanto. Israel é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. 14 de maio, Assembleia Geral das Organizações, ou melhor, Assembleia Geral das Nações Unidas se reúnem para decidir se Israel voltaria ou não a ser uma nação. Está tudo em empate. E há um voto Minerva. Alguém para decidir. Quem é que decide? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, ó Israel, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando me pergunta por que o Brasil é tão abençoado, eu digo sempre: porque abençoa Israel. Infelizmente, os judeus vieram para o Brasil. Estive com alguns irmãos, entre eles o nosso irmão Antônio, na primeira sinagoga das Américas, aqui em Recife, no Recife Antigo. Entramos lá, colocamos o quipá, entramos dentro da sinagoga, estudamos todo aquele ambiente. Infelizmente, os brasileiros expulsaram os judeus, eles subiram o Atlântico, foram para a América do Norte, pararam em Nova Mahatma. Eles fundaram Nova York. Por isso que os Estados Unidos apoiam tanto Israel, porque existe uma dívida de gratidão. Eles fizeram os Estados Unidos prosperar muito e abundantemente. A economia do povo americano está nas mãos dos judeus. Ou seja, Recife poderia ser Nova York, Recife poderia ser Nova Mahatma, mas expulsaram os judeus subiram. Isso eu espero que você conheça um pouco de história. O ramo renasceu em 14 de maio de 1948. Quando isso aconteceu, os teólogos cristãos, católicos e protestantes do mundo todo chegaram à conclusão de que a era escatológica começou. A figueira renasceu. Em menos de uma década, o país já se torna país de primeiro mundo, país desenvolvido e vencedor dos maiores prêmios Nobel que existem. Uma nação que Deus tem colocado a mão e que Deus tem abençoado. Mas a pergunta que não quer calar, por isso que eu peço que você acompanhe o meu raciocínio aqui, acompanhe o raciocínio, onde queremos chegar. Por gentileza, vamos para o próximo versículo. Versículo 33. E Jesus diz: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. A figueira renasceu, floresceu. E agora, meus irmãos, esse era o único sinal que muitos esperavam da parte de Deus. Era a nação de Israel voltar novamente a ser reconhecida como uma nação. 1948. Os irmãos estão entendendo aqui? Estão
entendendo? Que bom. Porque há uma confirmação profética desse ano para o próximo ano. Que é justamente o próximo versículo. Por favor. O próximo versículo vai dizer: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Como assim? Jesus disse: a figueira há de renascer, de florescer. Mas a partir do momento que ela vier a florescer, não passará mais uma geração. A pergunta agora é: quanto é uma geração para Deus? Nós sabemos que antes do dilúvio, a exemplo de Matusalém, o homem que mais viveu, chegou a viver 969 anos. Mas depois do dilúvio, a idade do homem foi diminuída, o homem passou a viver 120 anos. Mas a Bíblia nos mostra no Salmo 90 que essa idade foi diminuída e estabelecida por Deus, uma idade que representa a era, que representa justamente uma geração humana. E essa idade, ela foi diminuída, está escrita em Salmo 90, versículo 10. Por gentileza, a projeção. Quanto será uma geração para Deus? Salmo 90, versículo 10. Assim está escrito: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a nossa vida passa depressa e nós voamos. Parte inicial: os anos da nossa vida chegam a 70. A geração, teologicamente, biblicamente falando, são 70 anos. Se a figueira renasceu em 1948, se nós estamos em 2017, nós estamos em 69 anos. Ano que vem, 70 anos. Exatamente no dia 14 de maio. Será que é por acaso? Donald Trump, no dia 6 de dezembro, desafia o mundo todo, compra uma briga que Bill Clinton não teve coragem, que Bush não teve coragem, que Barack Obama fugiu, e ele diz: é chegada a hora de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Isso muda tudo, gente. Muda tudo. Você pode dizer que a partir dessa data o mundo não será mais o mesmo. Por coincidência, nós estávamos lá nos Estados Unidos. Estávamos no aeroporto de Nova York, eu e minha esposa. Assim que chegamos, tinha tantos judeus ortodoxos. Tantos judeus ortodoxos. O aeroporto estava tomado por judeus ortodoxos. Vanessa, o que é isso? Eu disse: é porque Nova York é a segunda Jerusalém do mundo. É o lugar que tem mais judeus no mundo. Mas eram muitos judeus. Você não conseguia dar 2 passos sem encontrar uns judeus ortodoxos com aquele chapéu, outros com quipá, com aquelas barbas longas. Eu fiquei: não, isso não é normal, isso não é natural. Mas era muito, está aqui ela para confirmar. E a gente ainda estava lá, nós voltamos para o Brasil no dia 7. No final do dia 7, chegamos aqui no dia 8 de dezembro. E no dia 6, quando eu estou assistindo o noticiário, quando Donald Trump anuncia Jerusalém como a capital de Israel, na hora, pensei: está explicado. Hoje se cumpre uma profecia. Que profecia é essa? Eu convido novamente a igreja, os irmãos, a acompanhar a projeção em Jeremias 31, 17. Povo que havia se espalhado no mundo todo, após o ano de 70, na diáspora, espalhado para o mundo todo,
eles já sabiam o que estava prestes a acontecer. E olha o que a Bíblia diz, Jeremias 31:17. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Chegamos ao Brasil, acompanhando o noticiário, eu postei no Facebook, quem quiser, acompanha nas redes sociais. Eu fiquei muito emocionado ao ver os judeus voltando do mundo todo para Jerusalém. Voltando. Eram judeus e o repórter ia perguntando: de onde você vem? Venho da Europa, venho da África, venho da Oceania, venho da América. Do mundo todo voltando para Jerusalém. E essa profecia se cumpriu. A mão de Deus naquele lugar. É interessante que eles reconhecem como um milagre do Senhor. E a Bíblia nos fala que Deus em um só dia faria esse milagre. Deixa eu voltar um pouco aqui, para que os irmãos possam acompanhar o que está escrito em Isaías 66, versículo 8. Imagine, gente, o ano de 70 que foi destruído até 1948, 1878 anos, sem existir num espaço geográfico próprio. Aí a Bíblia nos fala em Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num só instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Deus já tinha dito que faria Israel renascer em um só dia. 14 de maio de 1948. Ano que vem, 70 anos. A pergunta agora é: pastor, e uma geração realmente são 70 anos? Não é essa a pergunta? Quem está aqui noivo, aproveita, irmão, para casar. Aproveita para casar. Quem está encalhado, aproveita, irmão. Aproveita que dá tempo ainda. Elba está preocupada ali, gente. Ajuda a Elba. Ajuda a Elba. Deus proverá. Deus proverá. Vocês estão entendendo a seriedade da situação? 14 de maio, completa 70 anos. Mas, todavia, porém, contudo, entretanto, a Bíblia nos diz que 70 a 80, ainda, quem sabe, há 10 anos aí, ó. Né? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora, né, gente? Né? E somos igual aquele bom baiano que diz bem assim: olhe, eu sei que vou para o céu, mas eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Somos um bom baiano, sem pressa, né? Mas precisamos dessa segurança e dessa convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. 70 a 80, 80 canseira, enfado, é o que a Bíblia nos diz. Bem, se essa profecia for realmente isso que nós estamos apresentando aqui para a igreja, resta-nos pouco tempo. E o que é que vai acontecer agora, pastor? A partir de agora, Jerusalém voltou ao seu estado, a ser nação, Israel. Faltando menos de um ano, é oficializado Jerusalém como capital de Israel. O que falta agora é eles construírem um terceiro templo. Já existe todo o projeto, toda a arquitetura, Devânio, pronta e preparada para que o terceiro templo seja construído. Os muçulmanos que explodam entre Meca e Medina para saber quem vai ser a capital do povo árabe. Mas Jerusalém é de Israel. Não há um resquício histórico, um vestígio, um artefato arqueológico que comprove a presença dos muçulmanos antes de Cristo.
Agora tem lá as muralhas das Lamentações, o Templo de Salomão. Mas eles lá criaram o Domo da Rocha e a Mesquita de Omar no mesmo lugar. Isso significa que a Terceira Guerra Mundial vai nascer justamente naquele lugar. Os muçulmanos não vão aceitar isso. Você está certa disso. E os judeus não vão voltar atrás. Então os dias que nos aguardam não serão fáceis. Está tendo reuniões no mundo todo para atacar Jerusalém. Projetos para bombardear os judeus, na verdade. Para destruir os judeus. Mas a Bíblia nos diz que todas as nações se levantarão, mas Deus prevalecerá com o seu povo. Deus se manifestará, Isaac. Agora, gente, eu sei aí que está todo mundo assustado, olhando assim para mim. Vamos voltar a Mateus 24, versículo 36. Eu preciso... Versículo 35, na realidade. É o versículo que dá continuidade ao que está escrito. Não passará esta geração antes que tudo aconteça. Nós podemos e devemos acreditar nessa palavra, porque Jesus disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E aí no versículo posterior, versículo 35, nos diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, jamais perecerão. Então essa palavra é fiel e verdadeira, e essa palavra há de se cumprir. É o manual que Deus deixou para nós. É o mapa para o viajante, a bússola para o perdido. É a palavra de Deus, para que ninguém seja ignorante, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então esteja atento, que as cortinas já estão se fechando, meu irmão. O espetáculo dessa viagem sobre a terra está se acabando. Está se acabando. O próximo versículo vai dizer o seguinte, e aqui eu queria chegar, tá? Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pastor, o senhor está determinando o dia, o senhor está determinando a hora? Olhe para mim, eu tenho um cara de maluco, tenho um cara de herege. Não estou marcando dia, não estou marcando hora, mas eu estou te convidando a lembrar do que a palavra vai nos dizer sobre a nossa capacidade de discernir o tempo e às vezes ignorar os sinais de Deus. Veja comigo, a gente está passeando na Bíblia, vai acompanhando aí na projeção o que está escrito em Mateus 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Versículo 1 em diante. Nós vamos ler 1, 2, 3. Esses versículos, 3 primeiros versículos. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Próximo versículo. Ele respondeu: quanto à tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus repreende severamente, traz uma demonstração enfática. Em outras narrativas, em outras traduções, em outros evangelistas, Jesus chama os saduceus e fariseus de hipócritas. Hipócritas, vocês sabem discernir o tempo, os sinais do tempo, e não conseguem perceber o reino de Deus se estabelecendo, se instaurando no meio de vocês. O que está acontecendo conosco? Essa é a pergunta a se fazer. É por isso que Jesus disse que o Filho do Homem virá como um ladrão. Uma ação imediata, repentina, causando surpresa. Porque o ladrão não avisa quando vai chegar, e ele vai chegar de repente, e a sua vinda é como um piscar de olhos. Olha bem para mim. Vocês viram?
Pisquei o olho aqui. É tão rápido, faz isso comigo. Tão rápido, milésimo de segundo. É assim que Jesus há de voltar. E quando Jesus voltar, haverá muitas surpresas. Alguém já disse que haverá 3 surpresas grandes diante da volta de Jesus. A primeira delas é quando de repente chegarmos no céu. Isso quando estivermos na glória. Nós vamos ver no céu pessoas que nós imaginávamos que jamais estaria. Nós vamos ter essa surpresa. Você vai olhar, fulano, tu, meu Deus, Cicrano, Beltrano, você. Imagina aquela turma olhando o ladrão da cruz, né? Você. E ele estava lá. Nós vamos ver pessoas que a gente pensava que não estaria. Mas devido à graça de Deus, a manifestação da graça de Deus que conhece o coração do homem e é poderosa para salvá-lo no último instante da sua vida, é possível até um indivíduo viver sem Jesus, mas ai dele se morrer sem Jesus. Então nós vamos ter essa surpresa, essa grata surpresa, de vermos pessoas que, eu disse aqui numa aula de teologia, eu disse, olha, eu não sou universalista teológico. Universalismo teológico é uma corrente que acredita que no final de tudo, todo mundo será salvo. Eu não sou, porque a Bíblia não deixa eu ser. Mas eu queria ser. Eu queria chegar no fim dos tempos e ver todo mundo salvo. Aí na turma de teologia uma pessoa disse bem assim, mas pastor, e aquelas pessoas que tripudiaram da gente, satirizaram, zombaram, disseram, seu crente babaca, tá vendo aí, passou a vida toda indo para a igreja, né? E no final todo mundo é salvo. Aí eu disse bem assim, por esse lado você tem toda a razão, mas pensa agora nos teus familiares. Que eram bons, honestos, justos, sinceros, verdadeiros, mas não foram salvos porque não aceitaram Jesus. E a salvação não é pela obra, a salvação é pela fé. A salvação não é mérito, a salvação é graça de Deus. Imagina. Então, se dependesse de mim, eu não estou querendo ser mais justo do que Deus, mais amoroso do que Deus, de modo algum. Mas se dependesse de mim, ou seja, o que eu quero dizer com isso é só uma coisa. Eu não sirvo a Deus com medo do inferno. Eu também não sirvo a Deus com interesses no céu. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. E com Ele eu atravesso desertos, desço ao mais profundo do vale e subo ao mais alto do monte. Para mim o que importa é estar com Ele. Mesmo no mais violento inverno, no mais quente verão, a presença de Deus é o que me satisfaz. Não quero ir para o céu porque as ruas são de ouro e de cristais. Não, quero ir para o céu porque Jesus está lá. Por isso que eu quero ir. Para mim, céu é onde Jesus se faz presente. Por isso que nós podemos viver o céu na terra quando Jesus se faz presente em nossas vidas. Amém? É a resposta do pastor Billy Graham, que esse ano completou 99 anos. Ele disse, eu não sirvo a Deus com medo do inferno, nem com interesse nos céus. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Isso é suficiente, isso já nos satisfaz. Então a primeira surpresa que nós vamos ter nos céus é encontrar pessoas que nós imaginávamos que não estaríamos. A segunda surpresa que nós teremos no céu é não encontrar pessoas que nós pensávamos que estariam. Você vai percorrer no céu e cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê Beltrano? Nunca se converteu, mas vivia na igreja. Entrou na igreja, mas não deixou a igreja entrar nela. Entrou no evangelho, mas não deixou o evangelho entrar nela. São pessoas como os fariseus, gente, os religiosos de plantão, que em tudo era exemplo, mas Deus que sonda o coração, viu que tudo era uma farsa, não passava de hipocrisia. Por isso que Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Então, de repente, muitas pessoas vão procurar televangelistas famosos. Cadê fulano aí? Mercenário, impostor.
não encontraremos nos céus. Esteja preparado para essa realidade. Terceira surpresa que nós teremos nos céus. Quando eu digo nos céus é porque existe 3 céus: o atmosférico, onde está a nuvem, o astronômico, medo de falar astrológico, da astrologia, astronômico, onde está o firmamento, onde estão as galáxias, o cosmos, né, o universo em si, e o céu dos céus, como a Bíblia apresenta, onde está o trono de Deus. Terceira surpresa que nós vamos encontrar nos céus, sabe qual é? É quando você perceber que você chegou lá. Meu Deus! Oh, glória a Deus! Cheguei! Essa vai ser uma grata surpresa, sabe por quê, meu irmão? Não é por mérito, não é por esforços, não é pela sua dedicação, é a graça de Deus em sua vida. Salvação não é por obras. A Bíblia diz: pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso não vem de vós, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa é a surpresa. Nós podemos viver com segurança e confiança aqui na terra, mas o fato de irmos para os céus não é porque professamos uma religião, não é porque mudamos de comportamento, é porque Jesus nasceu em nosso coração e reina em nossa vida. Essa é a maior garantia de que nós pertencemos aos céus e não pertencemos mais a esse mundo. Essa é a nossa garantia. Por isso que Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, há de se cumprir. Jesus continua o texto de Mateus 24 dizendo: mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, senão meu Pai. E aqui eu quero chegar a esse consenso convosco. Eu não estou aqui prognosticando, profetizando, prevendo, preditando. Longe de mim esteja. Eu estou aqui refletindo sobre vocês, sobre uma realidade. Uma evidente realidade. Eu não estou estabelecendo um dia e a hora da volta de Jesus. Só estou dizendo: não seja hipócrita, ao ponto de discernir os sinais do tempo revelado na natureza e saber o que vai acontecer logo em seguida, e ao mesmo tempo não saber o que está acontecendo, em que tempo você está situado, sobre a realidade ao nosso redor. Que você não seja leigo, que você não seja ignorante, que você abra bem os olhos, porque o Espírito fala à igreja. E aquele que tiver ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus nos fala através de sinais visíveis, nos ensinando lições espirituais. Desperta tu que dorme. Nossa geração dorme, está adormecida por um canto da vaidade, do orgulho, e não consegue perceber que Jesus está voltando, que nós somos a geração que está presenciando e testemunhando o cumprimento das profecias como nenhuma outra até então. Essa é uma realidade, meus irmãos. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus. É difícil você ver essas pregações sobre a volta de Jesus na mídia, na rádio, na televisão. Não dá audiência, não dá ibope, porque as pessoas não querem saber sobre a volta de Jesus. Elas querem viverem a sua vida, firmando suas estacas e fortalecendo suas raízes nessa terra passageira que será toda destruída. E não ficará pedra sobre pedra. Tudo que há não haverá mais. Jesus não está voltando para destruir a terra, Ele está voltando para salvar a terra, fazer uma nova terra e um novo céu, porque é o homem que está destruindo a terra. E a natureza geme, conforme está escrito em Romanos, na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Mas eu preciso ser sincero ao ponto de dizer, enfatizar aqui, mas acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Miguel não sabe, Gabriel não sabe, os querubins não sabem, os serafins não sabem, os 24 anciãos não sabem, os 4 seres viventes não sabem, as miríades de seres celestiais, que chamamos de anjo, não sabem. Ninguém sabe. E a Bíblia nos diz que o próprio Jesus
Ele abdicou do poder de saber. Essa é a kenosis, onde eles vêm se despindo do poder. Ele pode, mas ele não quer. E ele diz: nem mesmo o filho do homem sabe. Não há principado, potestade, trono e soberania que saibam o dia da volta de Cristo Jesus. Ei, agora presta atenção. Não sabemos e não devemos saber o dia, mas precisamos e podemos saber a geração. Eu não vim aqui afirmar qual será o dia, mas eu ouso afirmar diante de qualquer um, em qualquer lugar, a geração. E é a minha geração. Essa é a minha geração. Eu não posso ser hipócrita. Diante de tudo que estou acompanhando, vendo, ouvindo, não posso fingir que nada está acontecendo. É a palavra que arde ao meu coração e que me traz até aqui é dizer: prepara, Paulo Afonso, prepara, evangelizadora, para encontrares com teu Deus. Jesus está voltando. Ele vem. É a minha geração que verá os céus se abrindo. Eu faço parte da geração que ouvirá o som da trombeta, que verá Jesus sentado no mais alto e sublime trono, revestido de poder, de majestade, de magnificência, de magnitude, ao redor dos seus anjos que entoa constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que veremos Ele descendo dos céus com poder e com glória. Que ouviremos dos seus lábios, da sua boca, o nosso nome sendo pronunciado, em meio a multidões e multidões e multidões, o seu nome sendo pronunciado. E o Senhor declarando nos céus, perante os grandes que já existiram na terra: vinde. Cita teu nome e diz: meu servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, que está preparado antes da fundação dos séculos. Glória a Deus por isso. Faço parte dessa geração, meu irmão. Faço parte dessa geração. E a missionária já disse aqui algo interessante. Jesus não vai voltar. Jesus está voltando. Jesus volta todos os dias. Todos os dias Jesus está voltando. Roberto? Todos os dias. Deixa eu conversar aqui com o Roberto. Há uns 3, 4 anos nós tínhamos um culto na Câmara dos Vereadores, né? Todo mês, Roberto, diretor da Câmara, e nós estávamos lá. Uma pessoa que sempre estava conosco, que não perdia um daqueles cultos, era o parlamentar, o vereador Antônio Alexandre. Essa semana ouviu a voz de Deus. Jesus voltou para ele. Ele precisou se ausentar desse mundo. E Jesus decidiu. Não sabemos quando Jesus vai voltar para o mundo, mas Jesus pode voltar para você qualquer hora, qualquer momento. Qual foi o dia do falecimento dele mesmo? Quinta-feira, né? Pegou todos de surpresa, né? Estava conversando normalmente. De repente, Jesus voltou para ele. Não compete a nós aqui julgarmos. Não é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. Nós queremos aqui deixar muito bem claro que não sabemos exatamente quando Jesus vai voltar para mim, para ti, para você. Que garantia nós temos que vamos chegar a 14 de maio de 2018? Que garantia que nós temos que vamos chegar aos 70 anos e ficar como teimoso até os 80 e de repente passar? Que garantia, que segurança nós temos? Nenhuma. Não há. Por isso, meu irmão, abre bem
os teus olhos. Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando. E eu espero que você nunca venha dizer, aqui nessa terra, nesse lugar, Jesus voltou. Triste, né? Senti a dor agora, irmão. Chegar na igreja evangelizadora vazia. De repente, não tem culto hoje. Não. Por quê? Jesus voltou. Procurar a sua esposa fiel, sendo você um marido infiel. Procurá-la pela casa e cadê a mulher? Aí cai em si. Jesus voltou. Jesus voltou. Procurar seu colega de trabalho que fala de Jesus para você dia e noite e dia. Como diz o irmão Flávio Rodrigues, só se a gente insiste é porque a gente lhe ama. E a gente quer o melhor para você. Foi a melhor explicação que eu encontrei para as pessoas que dizem, olha, vocês são muito insistentes. Nós somos insistentes porque nós lhe amamos. E nós queremos o melhor para você. Você vai chegar no seu local de trabalho e vai perguntar, cadê o crente chato? Cadê aquele povo barulhento? E não vai encontrar. Que a Bíblia diz, 2 estarão no campo e 1 será retirado. 2 estarão em casa e de repente 1 será sugado. E não vai mais existir. A mãe que procura o seu bebê para dar de mamar, de repente não vê aquela criança no berçário, no berço. Foi puxada, resgatada, arrebatada, transladada para os céus. Ah, meu irmão, isso não é fábula não. Isso não é conto, nem historinha da carochinha. Isso é verdade, isso é uma realidade, está prestes para acontecer. E se você me acha sóbrio, se você me acha lúcido, tenha certeza que eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que um dia nos ares o Senhor nos chamará e a lei da gravidade já não mais poderá nos deter nesse lugar. Vamos subindo ao seu encontro com um corpo glorificado. E o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E seremos revestidos pela sua santidade para vivermos conforme a sua natureza. É possível que haja alguém aqui, pastor, nunca ouvi nada sobre isso. Eu peço perdão pela geração anterior, pelas gerações anteriores que falharam em anunciar o maior evento da história. Não é Natal, porque o menino não está mais na manjedoura. Não é Páscoa, porque o menino não está mais na cruz. Não é domingo da ressurreição, porque o túmulo está vazio. O maior evento da história está para acontecer. São os céus abertos e o Cordeiro de Deus bradando como um leão. Esse é o maior evento da história. Vamos nos colocar em pé e vamos aplaudir. Aleluia! Aleluia! Está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Esse é o maior evento da história. Sabe o que foi que um repórter da Globo falou esses dias? Alguém acompanhou? Ele chamou isso de babaquice, de besterol. Eu achei interessante, gente. Quando ele disse bem assim, olha, tudo que está acontecendo aí, Donald Trump oficializando Jerusalém como capital de Israel, é porque a nação protestante, que é os Estados Unidos, acredita que Jesus está voltando nessa era. Aí ele começa a tripudiar, olha que conversa, Jesus voltando. Olha que conversa, começa a satirizar. Mas eu achei interessante, pastor, por que o senhor achou interessante? É porque eles estão cientes que essa realmente é a nossa esperança, não baseada em expectativas subjetivas e relativas.
mas uma expectativa estabelecida na palavra de Deus. Essa é a nossa esperança. Esperança viva, uma esperança real. Uma esperança que os céus e a terra passarão, mas toda a palavra se cumprirá. Portanto, se a Bíblia diz que Jesus está voltando, eu acredito no que a Bíblia diz. Pouco importa o que a Veja, isto é, Globo, fala. Eu acredito no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Jesus está voltando, então, meu irmão, Jesus está voltando. Um dia, uma pessoa me disse: pastor, vocês falam isso há tanto tempo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu disse para ela: olha, para quem crê, Jesus está voltando. E para quem não crê de jeito nenhum, de forma alguma, Jesus está voltando de todo jeito. Crê você ou não, receba você ou não, aceite você ou não, deseje você ou não, espere você ou não, Jesus vai voltar de toda forma, de todo jeito, porque Ele prometeu, Ele cumprirá. Aleluia! Maranata, volta Jesus! Adore ao Senhor nessa hora, adore ao Senhor de todo o seu coração. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.